Olá, seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Segundo a Unicef, a cada hora 228 crianças, principalmente meninas, são exploradas sexualmente em países da América Latina e do Caribe. Só no Brasil foram registrados, em média, 5 casos por dia entre 2003 e 2008, segundo o Disque 100. Apesar dos avanços registrados ao longo dos últimos anos, governos e pela sociedade civil, as evidências indicam que esse crime está aumentando por todo o mundo. 2 décadas depois do primeiro Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças, realizado na Suécia, a situação requer medidas urgentes. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje Eva Dengler, gerente de programas e projetos da Childhood Brasil. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Tudo bem, Eva? Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor. Realmente há um aumento de abusos contra crianças? João, o que nós acreditamos é que não há um aumento e sim uma maior conscientização da sociedade sobre a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente sabe que essa violação ela é totalmente subnotificada. A sociedade não tem isso como um problema no seu dia a dia, não é reconhecido isso como uma situação de violência contra a criança. Então, o que a gente percebe é que a sociedade cada vez mais informada sobre essa questão tem denunciado mais, tem buscado mais auxílio das redes de proteção de crianças e adolescentes, e isso naturalmente traz um registro maior de casos, que traz também, ao mesmo tempo, a possibilidade da gente pensar num crescimento de casos. Mas eu entendo que a violência continua sendo a mesma, porém a gente hoje tem uma ação em prol das crianças e adolescentes nesse momento. Por que a sociedade civil não discute esse assunto publicamente? Veja, eu acho que nós discutimos, né? Nos últimos 10 anos, houve uma grande mudança, como você pôde perceber, você mesmo disse, o primeiro congresso sobre exploração sexual aconteceu em Estocolmo há 20 anos. Nesses 20 anos, nós saímos de uma total invisibilidade dessa questão para um momento em que o tema vem sendo tratado. Nos últimos 10 anos, a Childhood no Brasil tem visto um crescimento muito grande dessa questão sendo discutida. Falta muito ainda, mas nós já demos grandes avanços nessa questão. Essa falta é devido ao preconceito? É um tabu. Em primeiro lugar, falar sobre sexo é um tabu para a sociedade. E falar sobre violação envolvendo o sexo mais ainda. Nós temos o tabu da violência contra a mulher e temos também o tabu da violência sexual contra crianças e adolescentes. Não é um assunto fácil da gente conversar, né? Exige uma mudança cultural. Como fazer? Olha, nós somos a favor da educação. Nós entendemos que através da educação e através da informação para a sociedade nós vamos conseguir mudar essa realidade. Se a sociedade compreender que violência sexual não é algo natural, não é algo que faz parte da rotina das pessoas e que isso precisa ser tratado de maneira clara e aberta, tanto com crianças, como com adolescentes, como com os próprios adultos, certamente a gente vai ter uma mudança nesse cenário. Existem vários Brasis, né? No norte, por exemplo, é tratado pelas famílias como uma coisa comum, com mais um dado para que aumente, né, os recursos da família. Sim. A violência sexual, especialmente no norte e no nordeste, ela é muito confundida com a pobreza. Ou seja, como uma solução em relação à pobreza, né? A família coloca a criança ou o adolescente numa situação de exploração sexual para arrecadação de recursos para a família. Já em outras regiões do Brasil, não é essa a razão. A gente tem que lembrar que a pobreza não é o único fator que leva à questão da violência sexual e ela é multicausal, ela tem uma forte relação com raça, com gênero, com questões culturais, com o nosso machismo, né, no Brasil ainda muito forte, que faz com que realmente as pessoas entendam que, assim como uma mulher pode ser vítima de violência e o homem domina sobre o corpo da mulher,
parece normal uma criança ser vítima de violência sexual, porque, enfim, é um adulto em relação a uma criança, existe uma relação de poder ali que parece que é permitida, né? Então, a gente precisa mostrar que isso não é possível. Ou seja, esse é um problema grave que tem uma certa cumplicidade da própria família. Em muitos casos, sim. Nós trouxemos para vocês aqui no nosso programa de rádio em setembro a informação de que 6 de cada 10 crianças que sofreram estupro, ou seja, uma forma de abuso direto, conhecem o agressor. Então, não é feito longe da família em muitos casos. Diferente da exploração sexual, que é um comércio. Como denunciar, punir casos como esse? A nossa recomendação é que a pessoa utilize meios de canais de denúncia oficiais. O principal e o mais conhecido no Brasil hoje é o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Então, a pessoa pode ligar lá, a ligação é anônima, é gratuita, 100, e fazer a denúncia contra uma criança ou um adolescente que estiver sofrendo qualquer tipo de violência, não só sexual, né? São todas as violências. Um outro canal que a família pode adotar e que é mais imediato e mais próximo da sua situação é o próprio conselheiro tutelar. Então, você verifica no seu município qual é o telefone do seu conselheiro mais próximo e você pode fazer essa notificação ao conselho também. A notificação do conselho também pode ser anônima, né? E ele vai verificar, então, depois e requisitar serviços para que seja verificado o caso dessa criança. Como é fazer a denúncia, a gente sabe que isso não é fácil, porque a criança tem uma dependência econômica e afetiva. Sim. De familiares de quem ela sofreu abuso. Como fazer essa denúncia? Eu quero que você me responda a isso logo depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Eva, no primeiro bloco eu deixei uma pergunta no ar a respeito da dependência da criança emocional, econômica. Como ela, na prática, vai fazer uma denúncia contra o agressor? Olha, João, essa é uma pergunta bastante delicada realmente, porque a criança que é vítima dessa violência dificilmente vai conseguir fazer essa denúncia, né? Ela precisa de alguém próximo a ela, da família, ou mesmo uma pessoa conhecida. Muitas vezes nós somos envolvidos ou conhecemos uma situação de violação de uma criança que não é diretamente da nossa família, mas nós sabemos o que está acontecendo, então cabe a nós acionarmos esse primeiro serviço de denúncia para que a gente possa ajudar essa criança a sair dessa situação. Ela dificilmente vai conseguir sair por ela não estar emocionalmente preparada para isso. Ela conhece, na maior parte dos casos, o agressor, é alguém da família ou alguém próximo, ela não vai ter coragem de enfrentar essa situação sozinha, ela precisa de ajuda. Como sensibilizar a população, por exemplo, vizinhos, amigos que sabem do abuso, mas se omitem? E precisa políticas públicas que conscientizem desse crime, que é um crime hediondo, né? Contra uma criança. Sim. O que eu queria pedir para a sociedade, eu acho que é exatamente esse ponto. Se você sabe de alguma situação de violência contra a criança e adolescente, seja ela sexual ou mesmo qualquer outra violência física, abandono, negligência dos pais,
ajude essa criança, faça uma denúncia num canal oficial de denúncia, no Disque 100, procure o Conselho Tutelar, se for necessário, procure a delegacia da Polícia Militar mais próxima, da Polícia Civil, busque apoio nesses serviços para ajudar essa criança, porque ela sozinha realmente não vai conseguir sair dessa situação e ela precisa desse esforço da sociedade em torno disso. E nós não estamos falando só dos nossos filhos, estamos falando de todas as crianças e adolescentes do Brasil e do mundo. Se colocar nesse assunto é muito importante, né? Absolutamente fundamental. Quais são as etapas da denúncia? Feita a denúncia por um amigo, por um vizinho, como fica a situação da criança, as autoridades? Essa denúncia vai ser verificada. Geralmente a verificação é feita pela assistência social, que vai então entrar em contato com essa família, vai verificar se de fato essa criança está sendo vítima de uma situação de violência. Dependendo da situação, ela vai ser afastada da família temporariamente, para poder se buscar a devida proteção para ela. E vão ser dados encaminhamentos legais para o agressor. O importante é que a gente luta pelo fato de que quem seja afastado da casa e da família seja o agressor e não a criança. A criança deve continuar em contato com o restante da família e dos amigos. E aí, o serviço de garantia de direitos que está em volta dessa criança, que envolve assistência social, que envolve a segurança pública, que envolve o sistema de justiça, o judiciário, é que vão fazer os encaminhamentos necessários para esse caso. Quais são os cuidados que se tem para se averiguar se a denúncia é correta ou não? Eu me lembro de um caso que aconteceu aqui em São Paulo, que foi o caso da escola de base, que depois se comprovou que não tinha denúncia. Como se comprova isso no caso de uma criança? Olha, a comprovação da denúncia nunca deve ser feita por nós da sociedade. Tem que se deixar à mão de especialistas que vão checar isso. Para isso, existe hoje uma maneira muito especial que a Child tem trabalhado de como ouvir uma criança. Você tem que ter uma escuta qualificada dessa situação. A criança tem que ser ouvida pelo serviço e ela tem que confirmar que realmente essa situação aconteceu. E se a escuta é bem feita, se a escuta é qualificada, a criança vai contar o que está acontecendo e nós vamos ter condições de saber a verdade. A criança, ela não tem receio de contar se ela está segura, se ela se sente segura. Então, o mais importante que a gente tem trabalhado, que a gente chama de depoimento especial, no caso do sistema de justiça, ou mesmo escuta qualificada diante de um sistema de segurança pública, uma delegacia, um conselho tutelar, a escuta dessa criança ser feita da maneira certa. Na luta contra o preconceito, contra a omissão, qual é a principal dificuldade que vocês enfrentaram para combater o abuso contra crianças? Eu acho que é o fato de que as pessoas consideram isso um tabu e ainda a naturalização da sociedade dessa questão. O fato de que o que é da família, a família resolve, questões de violência são internas, então ninguém precisa se envolver com isso. E quando a criança está numa situação de exploração sexual, ou seja, ela está sendo comercializada como um programa sexual, nós estamos vendo isso como uma coisa normal. Essa comercialização existe em relação também ao turismo, né, que eles falam aqui no nosso país, sobretudo em estados como o Norte e o Nordeste, principalmente. Olha, a exploração sexual hoje, ela está tão difundida nos nossos meios, nos nossos canais de contato de pessoas, que é difícil a gente dizer que ela acontece só no turismo. A gente tem uma situação forte no turismo que veio de uma história de que a gente acredita que o turista estrangeiro vem para o Brasil em busca de programa sexual. Já está confirmado por várias pesquisas mundiais de que mais importante do que olhar para o turista estrangeiro é a gente olhar para o nosso turista doméstico, nosso turista local, turismo de negócios, homens que viajam a trabalho, mulheres que viajam a trabalho e que enfim, buscam algum tipo de programa sexual também nessas viagens, isso acontece. A gente tem uma situação muito forte hoje em grandes empreendimentos, em grandes obras de infraestrutura no Brasil, usinas hidrelétricas, onde você tem um alojamento de muitos e muitos milhares de homens numa única cidadezinha, e isso também traz um espaço grande para a prostituição e para a exploração sexual de crianças. E a gente, por fim, tem um forte trabalho também com os caminhoneiros nas rodovias. A gente identificou que crianças e adolescentes são ofertadas em todas as rodovias do Brasil.
de todas as regiões, não só no Norte e no Nordeste, e que o caminhoneiro ele pode e tem sido um grande agente de proteção dessas crianças, porque ele vê onde elas estão, ele consegue ligar no 100, ele consegue fazer uma denúncia e consegue proteger essas crianças. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes para o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Eva, nesse último bloco, eu gostaria de questionar você a respeito das redes sociais. Aí uma rede grande de pedofilia e de exploração, exposição, sobretudo, de crianças, né, e adolescentes. As redes sociais são uma ferramenta importante para o combate a esse crime? Assim como elas são uma ferramenta importante para o combate ao crime, elas também são um ambiente extremamente delicado e perigoso, principalmente para crianças e adolescentes. A preocupação dos pais hoje com relação às redes sociais deve se intensificar, principalmente com relação a essa orientação sobre como utilizar as redes. Parece um pouco aquela situação, quando na nossa infância, Joel, a gente saía de casa e os nossos pais diziam pra gente, olha, enquanto você estiver na rua, se estiver no ônibus, se alguém estranho te abordar, não fale com essa pessoa, né? Nas redes sociais é a mesma coisa, você está no meio da rede social, de repente entra alguém para conversar com você que você não conhece, mas que se identifica como dizendo, olha, eu sou fulano de tal, amigo de tal, me indicaram tal, e eu estou aqui na tua rede agora, me aceite como seu amigo. Né? Então a gente sabe que muitos adultos se fazem passar por crianças e adolescentes nas redes sociais, justamente para atrair a atenção e a confiança dessas crianças e adolescentes. A gente sabe que existem muitos agendamentos de compromissos no mundo real que nascem na rede social. Então crianças que vão se encontrar com alguém em algum lugar, num shopping, num espaço público, e que muitas vezes esse combinado nasce nas redes com alguém que a gente não tem certeza quem é. Então, realmente precisa haver uma atenção. E o que a gente tem falado muito é que não adianta você evitar que os filhos usem a rede social. Não. O que tem que ser é a educação trazida desde cedo, orientada para os riscos que esses meios oferecem. De que maneira fazer isso? Essa é a grande questão. É um desafio. Né? É um desafio grande, mas acho que a gente tem que conversar com os filhos hoje sobre os riscos do ambiente virtual, assim como os nossos pais conversavam com a gente no passado sobre os riscos do mundo real. Né? Quando a gente está na rua, a segurança, os cuidados que você tem que ter com pessoas que te oferecem coisas, é a mesma coisa. Eu acho que os pais têm que ser super transparentes e dizer assim, olha, existem perigos, existe possibilidade de alguém falar com você se fazendo passar por alguém, dizendo que é teu amigo, ou amigo do amigo, tenha certeza de quem está com quem você está conversando. E os pais podem hoje acompanhar, né, o uso dos da rede social dos filhos. É melhor você estar no Facebook junto com seu filho, você também está no Facebook e está vendo tudo o que ele está fazendo, do que você estar isolado dessa questão. É mais seguro. Uma legislação mais rigorosa pode inibir a ação do agressor? Olha, a gente acredita que no mundo virtual, a gente ainda tem muita dificuldade de trabalhar mesmo legislação. O próprio ambiente cibernético, ele permite muitas coisas e não tem a legislação muito clara. O que a Chido tem buscado nos últimos anos é trabalhar um projeto de lei que prevê que no mundo real de proteção que a criança precisa, ela realmente tenha essa garantia da proteção.
O que é essa garantia da proteção? Principalmente no caso de crianças que foram já vítimas de uma violência, que ela não seja exposta a novas violências enquanto ela está buscando ajuda para resolver a questão dela. Ou seja, que ela não seja interrogada várias vezes sobre a mesma coisa, que ela possa falar apenas uma vez sobre isso de maneira organizada, gravada, eletrônica, com uma escuta qualificada, como a gente já falou aqui. E isso dá para ela a segurança de que aquela informação registrada, os meios de apoio e proteção vão poder usar e vão assegurar que ela não precise voltar a falar sobre isso. Existem casas de abrigo para essas crianças que precisam ser retiradas da sua própria casa? Dentro do sistema, né, de proteção, existe o que a gente chama das casas de acolhimento, dos abrigos. Acolhimento. Né? Esse acolhimento pode ser temporário, pode ser definitivo, isso vai depender da avaliação da justiça de cada caso. E justamente o que o nosso projeto de lei, que é o 3792-2015, prevê é que a gente tenha toda uma rede de atendimento integrada antes, em espaços únicos e acolhedores, onde a criança possa ser ouvida uma única vez e tudo possa ser resolvido de uma única vez. Seria uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogo, assistente social, terapeutas que poderiam dar acolhimento para a criança? Você teria a parte terapêutica, você teria, em primeiro lugar, o sistema de segurança pública, né, que é justamente a polícia que precisa fazer o registro de uma ocorrência policial, que depois vai se transformar num inquérito, que vai se transformar num processo na justiça, mas tem que começa nas delegacias. Então, se nós não temos uma delegacia da criança e do adolescente na cidade, nós vamos ter que ter as delegacias da Polícia Civil orientadas para isso. Então, a ideia é que o centro integrado fosse esse espaço onde as delegacias, houvesse então uma delegacia com pessoas qualificadas para fazer essa escuta. Você me lembrou de te perguntar algo. Os agentes públicos estão capacitados hoje para receber uma denúncia? Eu acho que falta muito. Falta muito para eles, não porque eles não queiram, mas acho que falta para eles acesso à informação, acesso à formação mesmo. A Child tem investido muito na questão da formação desses profissionais dos municípios e a gente vê que quando a gente traz esse tema, quando a gente fala sobre a importância de saber ouvir, todo o fluxo que essa criança tem que ter na rede até chegar na justiça, todo esse caminho ainda falta muita informação. A gente tem ajudado muitos municípios nesse sentido. Você citou os caminhoneiros, um projeto importante que vocês já realizaram e eles foram sensibilizados e estão ajudando, né? Sim. No combate a esse crime. Existem outras profissões no país que seriam importantes serem sensibilizadas para a gente combater o abuso contra as crianças? Eu vejo o caminhoneiro como um grande agente de proteção no Brasil hoje, né? O programa Na Mão Certa faz 10 anos esse ano com esse trabalho. A gente tem pesquisas sobre a mudança de comportamento dele com relação a essa questão. E um outro setor que precisa de alianças para funcionar melhor é o turismo. Eu vejo no taxista, por exemplo, um grande potencial agente de proteção. Ele pode dar informação pelo bem, né? E pode também dar informação pelo mal. Então, a gente vê ele como um grande agente de proteção. Hoje, nos hotéis, a gente tem trabalhado muito com as recepções dos hotéis, no sentido de que eles que recebem o primeiro turista saibam como avaliar se aquela criança, aquele adolescente acompanhado daqueles adultos são realmente pessoas que são as pessoas, pai e mãe, responsáveis ou não. Tem que ter documentação da criança sempre sendo checada nos hotéis. Então, a gente vê esse espaço. Nas grandes obras, a gente sabe que tem uma necessidade também de um trabalho, e aí sim, como essa obra ela é migrante, quem é responsável por isso é o setor privado. São as empresas que contratam essas obras e que precisam ter esse olhar preparado para a gestão do negócio delas. Eva, para a gente finalizar nossa entrevista, eu quero fechar com um apelo seu, à sociedade civil em geral, para que ela ajude a combater esse crime que, na maioria das vezes, nasce dentro da própria família. Bem, são tantas coisas que a gente gostaria de falar nesse momento, né? Mas acho que o principal é que as pessoas busquem mais informação sobre a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, compreendam que isso não é algo normal, natural, não faz parte da vida de nenhuma criança. Isso afeta muito o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente para o resto da sua vida, e que a sociedade possa também ter um olhar mais cobrador sobre as políticas públicas que são necessárias para que o sistema de garantia dessas crianças funcione,
que eles nos ajudem nas redes sociais, fazendo uma pressão forte sobre o nosso projeto de lei 3792/2015, porque ele é um projeto de lei que precisa de apoio da população para ser levado à frente no Congresso, e que a gente possa fazer também do Disque 100 um telefone de confiança, ou seja, se você quer fazer uma denúncia, faça a denúncia no Disque 100. Registre a sua situação, peça o protocolo do registro que você fez e cada 15 dias ligue lá para cobrar uma posição, porque dessa forma que a gente vai fazer também com que os serviços que ajudam as crianças no Brasil possam estar funcionando cada vez melhor. Obrigado pela entrevista novamente. Voltaremos a esse assunto o quanto for necessário, quantas vezes precisar. Espero rever você outras vezes, trazendo dados mais, digamos, melhores dados para que a gente continue esse trabalho contra o abuso sexual contra crianças. Eu agradeço ao Observatório Terceiro Setor por ter esse olhar tão cauteloso para essa questão. É um espaço extremamente importante para nós e certamente temos muitas outras informações que podemos trazer a respeito disso. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal observatorioterceirsetor.com.br. Este e todos os nossos programas você encontra em nosso canal do YouTube. Inscreva-se, assista e dê sua opinião. Não se esqueça de que todas as terças e quintas-feiras tem programa de rádio ao vivo, na Rádio Trianon, às 14 horas. Contamos com a sua participação. Espero você. Até o próximo programa.